Você acha mesmo que foi por falta de carinho? Que foi porque você não mandou a mensagem certa, no horário certo? Que foi porque não levou ela no restaurante preferido ou porque esqueceu de dizer que ela estava linda naquele dia? Você ainda acredita nisso? Ainda está tentando juntar os cacos de uma ilusão que colocaram na sua cabeça quando você mal tinha barba no rosto? Escuta com atenção, porque eu não vou repetir. E talvez ninguém tenha coragem de te dizer isso de novo. Ela não te largou porque você errou. Ela te largou porque, no fundo, você era previsível, fácil, seguro demais. Ela te largou porque você era o que todo mundo disse que ela deveria querer, mas não o que, lá no escuro, ela realmente desejava. Você foi o homem correto. E isso te tornou descartável. A maioria dos homens vive uma mentira vendida em filmes, em novelas, em conselhos de mãe. Seja gentil, seja presente, seja compreensivo. Mas o que ninguém te contou é que essas qualidades sozinhas não te tornam desejável, te tornam conveniente, te tornam o cara que ela procura quando está cansada do caos, mas que ela abandona assim que sente o cheiro da aventura, do mistério, do desafio. E é por isso que você sofre, sem entender por que foi trocado por alguém que nem metade do que você era. Alguém mais grosso, mais instável, mais imprevisível. Mas agora você vai entender. Porque existe algo que elas nunca vão admitir, em voz alta. Algo que nem elas mesmas compreendem, mas que opera em silêncio lá no fundo da alma. O desejo feminino é atraído por força, direção e escassez emocional. Por isso ela corre atrás de quem a ignora. Por isso ela fantasia com o cara que nunca se abre totalmente. Por isso ela perde o interesse no exato momento em que você se ajoelha emocionalmente. Carl Jung dizia que o feminino, em sua sombra, projeta no homem aquilo que ela mesma reprime. Você se tornou o espelho das carências dela, e isso te condenou. Você tentou suprir cada necessidade dela, ser o homem perfeito, e com isso matou todo o mistério, todo o jogo, toda a atenção que alimenta o desejo. Por quê? E aqui vem a parte que dói. A mulher não ama o conforto. Ela deseja a conquista. Ela quer aquilo que não tem. O que está ao alcance demais se torna invisível. O que se entrega sem resistência vira pano de chão emocional. E você ainda se pergunta por que ela sumiu. Schopenhauer disse: as mulheres são, por natureza, inimigas de toda a verdade dura. E é por isso que essa conversa nunca vai acontecer entre vocês dois. Porque se você tentar expor essa realidade para ela, vai ser taxado de insensível, misógino, tóxico. A verdade, quando dita sem a dor, nos fere. E o desejo feminino, esse animal indomável e caótico, se alimenta de ilusões. O pior? Você foi treinado a vida inteira para alimentar essas ilusões. A dizer sim quando deveria dizer não. A ceder quando deveria sumir. A agradar quando o mais atraente seria apenas viver do seu jeito, com suas regras, sem pedir permissão. É aí que entram duas palavras simples. Duas palavras que, se ditas com a postura certa, viram o jogo sem que você precise gritar, implorar ou provar nada. Eu quero. Quando você diz isso com a voz firme de quem não está pedindo aprovação, você acende algo nela. Não é a frase em si, é o que ela carrega. Vontade, direção, foco. E tudo isso desperta nela um instinto antigo, primitivo, o de seguir quem sabe para onde vai, o de se render à presença de alguém que não balança com o vento das opiniões alheias. O problema é que você passou tempo demais tentando ser o cara legal, o bonzinho, o compreensivo, aquele que espera ela decidir o filme, o restaurante, a hora e o lugar, aquele que pergunta o tempo inteiro o que ela quer, mas ela já tem isso em excesso: liberdade, escolha, poder. O que falta, o que ela inconscientemente procura, é alguém que saiba liderar, que diga eu quero sem medo, que proponha, que direcione, que tenha uma visão. Porque no fim das contas, a mulher deseja ser guiada, mas nunca vai admitir isso. Porque vivemos em uma era que demoniza a liderança masculina e exalta a submissão silenciosa do homem moderno. E você engoliu isso. Você acreditou que falar o que quer
era ser egoísta, que tomar iniciativa era machismo, que ter opinião firme era opressão. E agora está aí, perdido, rejeitado, ignorado, vendo ela se derreter por um cara que nem sabe escrever direito, mas que fala com segurança, que toma decisões, que diz, eu quero, como quem já venceu por dentro. A verdade é essa. A atração não é racional. É visceral. Não é sobre méritos ou lógica. É sobre energia, sobre presença. E nada emana mais energia masculina do que um homem que olha nos olhos e diz com convicção, eu quero. Não porque ela vai dizer sim, mas porque você disse. E isso já te define, porque você não se adapta ao gosto dela. Você é o gosto dela ou não é? E se não for, que assim seja. Isso, meu irmão, é o começo da liberdade. E antes que você pense que isso é só sobre conquistar mulheres, entenda. É sobre resgatar o que você perdeu. A sua vontade, a sua direção, a sua capacidade de dizer o que pensa, o que sente, o que deseja, sem medo de ser rejeitado. Porque o medo da rejeição te transforma em escravo, te faz andar em ovos, te faz editar cada palavra, cada gesto, tentando se tornar aceitável. Mas ser aceitável é o oposto de ser desejado. O homem desejado é o que impõe presença, que causa impacto, que desperta algo, nem que seja desconforto. Ele não precisa ser perfeito, bonito, rico. Precisa apenas ser inteiro, real. E homens reais dizem, eu quero. Eles não esperam o momento perfeito. Eles criam o momento. E você? Vai continuar se explicando? Vai continuar tentando adivinhar o que ela quer ouvir? Ou vai, pela primeira vez, falar o que você quer, mesmo que a voz trema, seja sincero? Você já foi aquele cara que escreveu parágrafos inteiros tentando convencê-la de que era o melhor para ela, que abriu mão de tudo para agradar, que ficou em silêncio quando queria gritar, que disse tudo bem quando tudo dentro de você doía. Você já foi esse homem. Eu sei, eu fui também. Mas chega uma hora que a dor de se calar se torna maior do que o medo de ser ignorado. E nesse momento nasce outro homem. Um homem que não pede mais permissão para existir. Esse homem diz, eu quero. Então escuta, porque daqui em diante não tem mais espaço para anestesia emocional. A ferida está aberta, e é assim que precisa estar. Porque só quem sangra acorda. Você passou a vida sendo treinado para agradar, para pedir licença até para existir. Te disseram que ser homem era ser gentil, calmo, compreensivo, que sua raiva era tóxica, que seu desejo era opressor, que sua iniciativa era uma forma de controle. Você acreditou. Pior, você internalizou. Começou a se vigiar o tempo inteiro, a andar pisando em vidros com medo de parecer demais, intenso demais, direto demais. Mas deixa eu te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha coragem de dizer. Nenhuma mulher sente desejo por um homem que vive pedindo desculpas por ser homem. Você acha que está sendo respeitoso. Ela sente que você está se castrando. Você acha que está sendo cuidadoso. Ela sente que você não tem coragem. Você acha que está sendo amoroso. Ela sente que você está se vendendo barato. Você entende agora por que ela se afasta? Mulheres, no fundo, testam homens o tempo inteiro. Nem sempre de forma consciente. Mas testam. Testam sua firmeza, seu foco, sua postura, sua capacidade de dizer não. Testam com atrasos, com provocações sutis, com respostas frias. E você, tentando ser o bom moço, cede, releva, justifica, se dobra. Acha que isso é paciência, quando na verdade é medo de perder. E esse medo fede. Sim, fede. Porque ela sente. Ela percebe quando você está mais preocupado em manter o acesso a ela do que em manter o acesso a si mesmo. Ela percebe quando você coloca o desejo dela acima do seu. Quando sua prioridade é ser aceito, não ser verdadeiro. E aí, por mais que você diga que quer ela, que gosta dela, que faria tudo por ela, tudo isso soa vazio, porque a sua energia diz, eu me abandono por você. E não existe nada menos desejável que isso. Você já notou como os homens que mais atraem mulheres são os que menos tentam agradá-las? Os que vivem suas vidas com intensidade, que têm projetos, vontades, horários,
que não estão disponíveis o tempo todo, que não hesitam em dizer isso eu aceito, aquilo não, que somem quando precisam e voltam quando querem, não como fuga, mas como homens que sabem quem são e não negociam sua essência por nada. Esses homens não dizem, me avisa se quiser sair. Eles dizem, eu quero te ver hoje. Se ela não pode, tudo bem. Eles não imploram, eles não dramatizam, eles seguem, porque sabem que o valor deles não está no sim ou no não de uma mulher, está em quem eles são, e isso não muda com uma resposta. E aí você me pergunta, mas não é arrogância? Não, meu irmão. Arrogância é fingir que é humilde enquanto se anula. O que estou te propondo aqui é clareza, é direção, é presença, é saber o que você quer e ter a coragem de dizer isso em voz alta, sem esperar garantias, sem pedir bênção. É colocar sua vontade no mundo e deixar que ele reaja. Jung falou sobre isso, sobre o homem que se reconecta com seu centro, que integra sua sombra, que não vive mais para agradar a mãe interior, aquela parte infantil que só queria ser aceito, amado, acolhido. Porque enquanto você vive para isso, qualquer mulher que cruzar seu caminho vai te dominar, vai perceber sua fome emocional, vai ver nos seus olhos a carência de quem se molda pelo olhar dela, e ela vai perder o interesse. Ela pode até não entender por quê, mas vai te deixar, vai se afastar, vai dizer que você é maravilhoso, mas que falta alguma coisa, e você vai se odiar por isso, vai achar que é culpa sua, que deveria ter feito mais. Quando, na verdade, o que faltou não foi esforço, foi presença, foi vontade, foi aquele eu quero dito com o peito aberto, com o sangue quente, com a alma viva. Você não precisa ser o mais bonito, nem o mais rico, nem o mais inteligente. Mas você precisa estar desperto, você precisa saber o que quer, e você precisa parar de negociar a sua vontade em troca de migalhas de atenção. Você quer um exemplo simples? Tá no dia a dia. Quando ela diz, escolhe você, e você responde, tanto faz para mim, ela escuta, eu não tenho direção. Quando você diz, pode ser o que você quiser, ela escuta, eu não tenho coragem de bancar uma escolha. Você acha que está sendo educado. Ela sente que você não é confiável. E quando ela sente isso, tudo muda. O desejo feminino não é guiado por palavras doces. Ele é guiado por tensão, por liderança, por presença, por energia masculina crua, não domesticada. O desejo feminino quer ser arrastado por uma força que não duvida de si mesma. E essa força se manifesta em pequenas coisas, no seu olhar, no seu silêncio, no seu eu quero. Você quer uma mulher? Diga isso, sem medo, sem rodeios. Diga, eu quero você. E esteja preparado para a resposta, seja ela qual for. Porque a sua dignidade não depende de um sim. Ela depende da sua coragem de se posicionar. Isso é o que transforma um homem comum em uma presença inesquecível. Um homem que não se curva, que não joga joguinhos, que não precisa se disfarçar de príncipe encantado para ter valor. Ele simplesmente é, e por isso ele atrai, ele impacta, ele deixa marcas, não porque se esforça para isso, mas porque vive em alinhamento com quem é. E agora, me diz, vai continuar engolindo seco, assistindo ela correr atrás do cara que não responde no WhatsApp? Vai continuar sendo o ombro amigo enquanto ela chora por outro? Vai continuar fingindo que não sente raiva, que não sente desejo, que não sente vontade? Ou vai, de uma vez por todas, se levantar, não por vingança, mas por respeito? Respeito a si mesmo, porque no fim, o maior erro não foi ser rejeitado. Foi ter se rejeitado primeiro. Foi ter calado sua voz, suprimido sua vontade, se escondido atrás de frases neutras, de gestos fáceis, de concessões inúteis. Você deixou de ser homem para se tornar uma versão agradável de si mesmo. E isso nunca foi suficiente, mas ainda dá tempo. Você pode começar hoje, agora. Não precisa de um grande gesto. Comece com pequenas afirmações. Eu quero sair agora. Eu quero esse lugar. Eu quero te ver. Simples, direto, real. Faça isso 5 vezes por dia.
Sinta a mudança no seu corpo, na sua energia, nas reações ao seu redor. Você vai perceber algo que esteve ausente por tempo demais. Respeito. Respeito começa em você. Então, vamos até o fim. Porque o que está em jogo aqui não é um simples conselho de paquera. É o resgate da sua integridade. E você precisa sair deste texto com algo mais do que frases prontas. Você precisa sair daqui com uma decisão. Você passou tempo demais tentando ser compreendido, quando o que realmente precisava era ser firme. Procurou ser validado quando o que sua alma pedia era respeito. E isso só começa quando você para de se dobrar por qualquer migalha de afeto. Você já reparou no tipo de homem que desperta obsessão em algumas mulheres? Não é o mais bonito nem o mais romântico. Muitas vezes ele nem sabe dizer "eu te amo", mas ele sabe dizer "é isso que eu quero". Ele tem presença, ele tem silêncio, ele tem direção. E isso é como um ímã para o instinto feminino, porque toca em algo ancestral, algo que nenhuma propaganda moderna conseguiu apagar: o desejo feminino por masculinidade autêntica. Mas essa masculinidade foi sufocada em você. Desde cedo, você foi condicionado a se policiar, a suprimir seu impulso, a negar sua natureza. Não fale alto. Não encoste. Espere ela decidir. Peça desculpa. Não seja invasivo. E no começo, tudo isso parece apenas educação. Mas com o tempo, você percebe que virou um fantasma. Alguém que está sempre tentando não incomodar, que se aproxima com medo, que fala devagar para não assustar, que ama escondido para não parecer carente. Você foi domesticado. E enquanto isso, ela sente falta do lobo, do risco, da tensão, do homem que a faz se perguntar: será que ele vai me escolher também? Porque sim, a dinâmica muda completamente quando você para de mendigar amor e passa a selecionar quem merece sua presença. Quando você diz "eu quero isso", e se não for possível, tudo bem, eu sigo. Isso é o que diferencia o homem que sofre pela ausência de uma mulher do homem que a faz perder o chão só com um olhar. Você não precisa ser agressivo, não precisa ser um babaca, precisa ser inteiro, precisa saber o que quer e precisa bancar isso. E aqui está o que ninguém te conta. Quando você começa a fazer isso, o mundo reage. As mulheres reagem. Os homens ao seu redor reagem, porque sua presença começa a emitir uma frequência diferente, uma frequência de verdade, e a verdade assusta, porque a maioria vive fingindo que está tudo bem, fingindo que não. Liga fingindo que não quer nada. E aí você chega com um "eu quero" limpo, firme, claro, e isso é um choque, um abalo, um tapa na alma adormecida. E se ela estiver pronta, ela vem. Se não estiver, ela foge. E ambas as reações são bênçãos, porque o seu valor não está na aceitação, está na autenticidade. Você quer atrair mulheres, então pare de tentar. Viva, respire, ande com propósito, fale com intenção, olhe nos olhos e quando quiser algo, diga "eu quero", não por estratégia, não para jogar, mas porque é verdade. Porque você está se libertando do homem medroso que um dia achou que precisava esconder sua vontade para ser amado. Isso aqui é sobre libertação. E para encerrar, aqui vai algo que você precisa gravar como um mantra. Quando um homem diz "eu quero", o universo escuta. E ele se reorganiza. As portas se abrem. Os caminhos surgem porque pela primeira vez você não está mais reagindo à vida. Você está criando. Não está mais esperando um sinal. Você é o sinal. Repita comigo agora, com a voz que carrega tudo o que você foi e tudo o que você está se tornando. "Eu quero". E quando disser isso da próxima vez, não seja só da boca para fora. Diga com o peito, com o olhar, com a alma. E perceba, o mundo ao seu redor vai começar a te tratar diferente. Porque, enfim, você voltou para si mesmo.